Pronto, minha gente. Então, bem, hoje a gente vai conversar sobre esse parágrafo, né? O parágrafo da conclusão, que não é bem necessariamente um parágrafo, vou explicar um pouquinho isso, mas que demanda a elaboração de uma proposta de intervenção. Então, o que é a conclusão do Enem? Que tem essa especificidade. A conclusão do Enem tem a especificidade de ter que apresentar uma proposta de solução, uma proposta de intervenção, apresentar uma solução para o problema que é apresentado no tema, para aquilo que você discute ao longo do desenvolvimento da sua redação, né? Então, é isso que trata a conclusão. A conclusão do Enem é uma proposta de intervenção. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode fazer uma síntese, como a gente pode fazer em outros vestibulares, né? A gente tem que fazer uma proposta e a gente vai ver quais são os elementos dessa proposta. Só para eu saber uma coisinha, vocês lembram dos elementos que tem que ter a proposta de intervenção? Abre o microfone, porque eu não estou vendo, e alguém me diga aí quais são aquelas perguntinhas-chave que a gente geralmente faz para saber, para fazer a proposta de intervenção. O que fazer, como fazer, acho que é... Quem vai fazer? Quem vai fazer? O que fazer, como fazer, quem vai fazer e o quê? Como vai ser Tem mais feito? dois, mas eu não lembro agora. O que, como, quem... Detalhamento. Peraí, tem o detalhamento e tem mais uma coisa. O do que fazer, como fazer, os meios e os participantes da proposta. E para quê, minha gente? Vocês estão esquecendo da finalidade. Falou? Falou a finalidade? Então, eu não ouvi. Bom, mas então, bora lá. A gente já sabe mais ou menos como é que é essa proposta de intervenção. Então, para começar, lembrando aí da estrutura, né? Lembrando aí da estrutura da redação, a gente tem na introdução a contextualização do tema, a gente contextualiza o tema, apresenta a tese. A tese é o nosso ponto de vista, é aquilo que a gente vai defender ao longo da nossa argumentação, né? O desenvolvimento são os parágrafos em que a gente justamente argumenta em prol da nossa tese, ou seja, a gente vai justificar essa nossa tese respondendo uma pergunta que é por quê? Tá, eu estou dizendo isso por quê? Qual é a justificativa? E é geralmente nesse momento também... Tem alguém com o microfone ligado? Bom, e aí é nesse momento, geralmente a gente usa o repertório sociocultural não só no desenvolvimento, certo? Ele está aqui na caixinha do desenvolvimento para falar dele, mas a gente, por exemplo, utiliza repertório sociocultural na nossa introdução, né? Ao longo do desenvolvimento também, mas na introdução também é possível. E a conclusão, a gente geralmente retoma a temática e aí propõe uma solução para o problema discutido na argumentação. Bora ver o seguinte, lembram que tem uma querela, tem uma discussão sobre a questão dos direitos humanos, que antes, se você ferisse os direitos humanos, zerava a redação, não era? Agora, se você fere os direitos humanos, na conclusão, você zera a competência. A gente tem 5 competências na nossa redação, não é? Competência 1 são as questões gramaticais, principalmente. A competência 2 diz respeito ao gênero e ao uso de repertório sociocultural. A competência 3 fala sobre a questão de coerência, de seleção de argumento, de organização textual. A competência 4 faz respeito à coesão textual. E a competência 5, que é essa que a gente está tratando na aula de hoje, ela diz respeito à proposta de intervenção. Então, zera uma competência dos 1.200 pontos zerados se você ferir os direitos humanos. Então, o que fere os direitos humanos, né? A questão quando você rompe com a dignidade humana, a igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, ou seja, se você diz que tem que acabar com a diversidade, acabar com a diferença, isola quem é diferente, né? Quando você rompe com a laicidade do Estado, a transversalidade, a vivência, a globalidade e a sustentabilidade. Então, esses são alguns aspectos que estão previstos lá no material, que depois eu vou mandar para vocês no grupo, que fala sobre a proposta de intervenção, a avaliação da competência 5. Beleza? Então, o que a gente faz na proposta de intervenção? A gente propõe, né, uma intervenção para o problema apresentado pelo tema e a gente vai sugerir uma iniciativa que minimamente vai tentar enfrentar esse problema, beleza? Então, a gente apresenta um problema, discute esse problema, causa, consequência, enfim,
apresenta exemplo, o que for, a gente discute o problema, e aí lá no final a gente vai dizer como que resolve esse problema. A gente vai tentar dizer como que resolve esse problema, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa se atentar. Por exemplo, as estruturas linguísticas que dão a identificação, o norte de que a gente está falando de uma proposta de intervenção. E aí eu vou mostrar o que tem de uma diferença que pode sair da proposta de intervenção para falar de algo que já está sendo feito. Por exemplo, quando a gente usa o modalizador dever, esse verbo deve, isso deve, né, é importante, é necessário, deve-se realizar tais ações para que, sei lá o que, sei lá o que lá. Então, esse verbo modalizador, né, dever, ou algumas outras construções com o verbo ser, por exemplo, e aí tem esses exemplos, né? É necessário, é preciso, é importante, é urgente que ações sejam tomadas, né? Mas vamos conversar direitinho sobre essas ações e sobre as especificidades. Mas então, nesse primeiro momento, a gente está falando do encaminhamento para uma ação. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui, nessa questão das estruturas linguísticas que vão identificar o direcionamento de uma proposta de intervenção. Então, essa organização, por exemplo, aqui, vejam a diferença. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados. É sobre o tema de 2019, beleza? Então, quando diz assim, o Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação do uso de dados, está dizendo que algo que é uma constatação, né? É um fato, não é uma possibilidade. Então, agora, se você diz o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação, ou é necessário que o Poder Legislativo proponha uma nova regulamentação no uso de dados, demonstra essa intenção de uma intervenção. Vocês conseguem perceber a diferença? Responde aí para mim. Deixa eu olhar aqui no chat. Cadê o chat? Sim, sim. Dá para entender Dá pra isso? perceber. Sim, sim. Oi? Perfeitamente. Sim. Beleza? Uma atenção que a gente tem que tomar, e aí bom, como vocês não têm produzido muito, eu não posso dizer muito dessas produções agora, atuais, né? Mas uma coisa que a gente percebe nas redações com frequência é a proposição de uma coisa que já existe, né? Uma lei, você repropor, seria uma reproposição de uma lei, de uma coisa que já existe, que é efetivado, e aí isso traz prejuízo, né? Por exemplo, como acontece quando o participante traz trechos de leis ou citações que parecem indicar uma proposta, mas são constatações, justamente porque apenas reproduzem algo já posto, algo que já ocorre, beleza? Então, como exemplo, tem: conforme o Marco Civil da Internet de 2014, a liberdade deve ser preservada no ambiente da web. Veja, já existe o Marco Civil, isso já está colocado, então não está se propondo alguma coisa nova, entende? Outro exemplo de acordo com o pensamento de Thomas Hobbes, o Estado deve garantir o bem-estar social bem-estar de todos, né? Então, vejam como são constatações, são frases que têm uma informação posta ali, colocada, pronta, mas que não indica uma proposição, uma coisa que vai resolver o problema. Beleza? Ô, Jéssica. Oi. E se uma lei já existente não está sendo efetivada? Aí você vai falar em mecanismos de fiscalização, né? Aí você vai, por exemplo, dizer que determinado órgão deve fiscalizar para que a lei seja cumprida. Então, você vai dizer que já existe uma lei, mas que o fato de ela não ser efetivada traz prejuízo para a sociedade. Percebe a diferença de você dizer que já existe, simplesmente dizer que uma lei que já existe é a solução, é diferente de você dizer que a lei existe, ela não funciona, então ela tem que ser fiscalizada, porque aí a ação vai ser a fiscalização e não a lei, entende? Sim, sim. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Ô, professora, também tem como usar, tipo, deixa eu ver. Eu usei um repertório sociocultural sobre uma série, um filme lá na minha introdução, para iniciar a redação. Eu posso trazer essa perspectiva, assim, no final
para dizer para não votar naquele tal contexto visto naquela obra. Pode, né? Pode sim, é um recurso possível. Agora, a gente vai. É um recurso possível, isso vai garantir. É vitória, né? Sim. É vitória. Pronto. Isso vai garantir, por exemplo, a autoria do teu texto. Vai demonstrar que tu consegue relacionar algo que você apresentou na introdução com a conclusão, isso de maneira coerente dentro do texto. Mas a proposta de intervenção, ela vai analisar 5 elementos, certo? São aqueles que a gente faz as perguntinhas para saber, né? Então, são esses elementos aí que contam mesmo como pontuação lá da competência 5, entende, Vitória? Mas é muito importante você fazer uma jogada dessa, né, uma estratégia dessa, de retomada do repertório, lá na conclusão, que você já pôs na introdução, só essa retomada, é legal, vai garantir vai demonstrar maior autoria no teu texto. Agora, quais são aqueles elementos mesmo que são cobrados, que são realmente cobrados na proposta de intervenção? São agente, beleza, quer dizer, vou começar aqui na ordem que está no slide. Ação, que é o que fazer, o agente, que é quem vai fazer, o modo ou o meio de execução é aquilo que a gente chama de como fazer, né? O efeito é para que fazer, ele responde a perguntinha do para que fazer. E o detalhamento de um desses outros elementos também conta. Então, assim, você vai tirar 80 pontos, por exemplo, se você apresentar 2 elementos desses, né? Se você apresenta, por exemplo, o agente e a ação, mas aí tu não apresenta o meio, o efeito e nenhum detalhamento, tu vai tirar 80 pontos nessa competência, entende? Então, se você dá uma resposta completa com uma ação, um agente, um efeito, um modo, né, um modo e um detalhamento de um desses elementos, você vai estar garantindo aí 200 pontos nessa competência, beleza? Ok? Sim, sim. Certo, professora. Certo. Bom, eu vou começar a falar agora e trazer exemplos desses elementos da nossa proposta de intervenção, tá certo? Então, começar a gente discutir cada um desses elementos aí, beleza? Se vocês tiverem dúvida, abram o microfone aí e só perguntar, beleza? Vê. Então, vamos lá. Ação é um elemento que diz respeito à ação praticada, apontada pelo participante como necessária para a solução do problema apresentado do tema. A pergunta é aquela, né? Repetindo. O que deve ser feito? Por exemplo, vamos ver alguns exemplos aí, considerando o tema do ano passado, tá certo? Então, portanto, o governo federal deve, o modalizador aqui, o verbo dever, enquanto modalizador. O governo federal deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, e aí passa a detalhar um pouquinho. Agora, no exemplo 2, dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Veja, qual é a ação que está sendo proposta aqui? A criação de leis rigorosas, né, que vão regulamentar o uso dos dados privados. Então, existe uma proposta. Quem é que vai fazer essas leis? Segundo o texto. Responde para mim. O governo federal. O governo, que está imediatamente antes, exato. O sujeito, né? O agente é o governo. Então, é necessário que o governo crie leis rigorosas e tal, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. Beleza? Professora, o governo federal também pode ser usado para financiar alguma proposta, né? Pode sim, pode sim. Pode sim. Veja que, assim, nem quando a gente... Oi? Termine de falar. Não, pode falar.
Nesse segundo, quando fala é necessário que o governo. Só falar do governo, a gente está errado. Tipo, a gente deveria citar algo mais concreto ou mais próximo da realidade das pessoas. Veja, você pode fazer isso. Você pode. Mas se você disser só o governo, a banca que vai corrigir já vai considerar que você pontuou um agente e é o suficiente. Que é o Agora, governo. você, por exemplo, pode detalhar esse agente. Lembra que eu falei que a gente tem um dos elementos da proposta de intervenção é o detalhamento? Então, um dos elementos que a gente pode detalhar é o agente. Eu vou mostrar, isso vai ter aqui nos slides mais para frente, certo? Mas você pode tanto dizer que é o governo, de uma maneira mais genérica, né? Aqui no caso, mas se você quisesse especificar mais, poderia também. É porque eu lembro que uma vez eu escrevi uma redação e eu acho que eu só citei o governo. E a professora disse que eu deveria detalhar qual órgão do governo está fazendo essa intervenção ou ou então deixar ele mais perto da população, não ser algo tão distante. Tipo, eu usava muito os ministérios, e aí ela disse que eu poderia usar algo mais próximo, como secretarias de cultura e tal. Veja, é porque aí vai depender muito do tema também, né? Depende muito do tema. Agora, veja como funciona, e aí é importante a gente. Eu vou dizer uma coisa: esse material que eu estou apresentando para vocês, ele foi extraído de um documento que foi fornecido pelo MEC, que é o que detalha a correção das competências, certo? Então, por exemplo, eu acreditava nisso também, que deveria ter esse tipo de detalhamento, né? Esse tipo de especificidade. Mas o documento que fala sobre a correção diz que o governo, por exemplo, já é um agente que é suficiente. Nesse caso, desde que haja coerência, certo? Tem que haver coerência do agente e da ação. Entendi. Beleza? Então é possível. Certo, certo. Ok? Não está errado. Nenhuma das duas coisas estão erradas. E ainda que ação, veja, olha só, uma ação que a gente também não costumava dar muito valor, mas que aparece como possível também, né? Portanto, para que haja um acesso mais fidedigno às informações, é importante haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. Veja que não é só haver conscientização, né? Não é tão abstrato, mas é haver conscientização a respeito de uma coisa específica, que é o processo de programação do algoritmo, né? Então, a gente, às vezes, acaba criando um bicho de 7 cabeças, né? Assim, pensando que tem que ser aquela coisa absurdamente extraordinária. Mas não, se a gente faz um texto que seja bem feito e cumpra com os objetivos que ele precisa ter, né? Já é o suficiente. Entende? Entendi. Bom, beleza, aqui sobre a ação. Sim. Tem um negócio que é a tal da ação nula, ou seja, é uma ação que não é suficiente, é uma ação que é muito vaga, genérica, né? Por exemplo, infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato, para que o mundo virtual seja um acesso melhor. Veja, estes obstáculos devem ser superados. Tá, isso é uma ação concreta ou específica, de alguma maneira? Quais são os obstáculos? Teoricamente, seriam aqueles que foram discutidos no desenvolvimento, né? Mas ainda assim, eles devem, os obstáculos devem ser superados. Precisam ser Isso superados. É uma constatação. Vejam, mais uma vez, é uma constatação, não é uma proposta. Sim. Vocês conseguem perceber isso? Professora, no sentido da conscientização, se a gente tivesse, por exemplo, voltando em alguns textos, ou então falando, por exemplo, do que está rolando agora do Novembro Azul, ou então do Outubro Rosa,
Setembro Amarelo. A gente pode usar o artifício da conscientização sobre os processos e como ocorre os exames e tal. Tipo, as pessoas precisam se conscientizar a partir do que acontece, saber como funciona. A gente pode usar. Sim, como está aqui nesse exemplo, né? Então, É importante haver uma conscientização do progresso, do processo, porque você não está só dizendo que as pessoas têm que se conscientizarem. Mas é né? sobre o processo. Porque algumas pessoas têm um preconceito sobre como acontece. Sim, claro, com certeza. E isso é argumento. Você discute lá no argumento, mas aí você vem para a conclusão e aí você pode remeter a esse processo. Você pode se remeter a esse processo de conscientização. A conscientização sempre detalhada, né? Para não ficar só um negócio abstrato, para não cair nessa ideia de ação nula, ou seja, uma ação que não é suficiente. Outro exemplo aqui. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática, né? Medidas são necessárias, ok. É uma ação? Não, é uma constatação, porque a gente já sabe que as medidas são necessárias, mas quais são as medidas que são necessárias? Exatamente. Mais uma vez no exemplo 3. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida, uma vez que este mecanismo detentor do controle de dados de usuários pode representar um alto risco tanto à segurança de uma parcela da população quanto do próprio Estado. Né? Então, tome uma medida. É necessário que o poder público tome uma medida. Tomar uma medida é uma ação? Tem uma ação aqui? Não, a gente tem constatações das coisas que devem ser feitas. Tem agente? Bom, nesse terceiro tem o poder público, mas qual dos poderes públicos? Bom, mas ainda assim tem um agente. É o poder público. Isso, ainda assim diz o agente, mas, agora, né, não, mas a ação, não. A ação é uma ação genérica. Como? No segundo exemplo, não tem. Só tem o, portanto, medidas são necessárias para atenuar. Aí não tem nem o agente, nem a ação. Isso. Mas esse segundo exemplo tem como usar para iniciar, né, a conclusão, né, professora? Porque ele já está afirmando o que ele vai querer propor, né? Então, veja, se isso daqui fosse a primeira frase, e aí em seguida dissesse uma ação efetivamente, a ação, agente, a finalidade, o detalhamento, o meio, tudo direitinho, aí seria mais porque funciona como uma constatação mesmo, né? Só uma afirmação inicial. A gente poderia entender, se fosse só uma afirmação inicial, ok. Mas se aqui está pensada a ação, né? Como traz o exemplo, se fosse a ação, seria insuficiente. Mas se fosse uma constatação, como tu estás falando, funcionaria. Entendeu? Certo, entendi. Oi. É necessário detalhar todos os pontos? Não, ao menos um. Ao menos um, certo? Obrigado. Nada, amor. Bom, bora lá. Então, vamos falar agora sobre o agente, tá certo? O agente é aquele é o ator social que vai executar a ação proposta, beleza? Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema, sobre o qual se deseja intervir, e a ação apresentada, né? Então, tem que considerar qual é o problema. Veja, quem foi que falou antes? Foi Marina? Não sei quem foi que falou antes. Quem foi que falou antes ali sobre a questão do governo federal, ou se bota um Ministério da Cultura, ou se bota, né? Sim. Então, a gente precisa pensar qual é o tema, né? Considerar qual é o tema, né? Qual foi a abordagem que você trouxe para esse tema, e qual é a ação que você vai propor, né? Qual é a ação que você está pensando para propor, para pensar nesse agente. Tem que ser um agente que tenha coerência, que ele possa executar a ação que você está pensando, beleza? E aí aqui apresenta alguns quadros, né? Alguns determinados níveis de ação, de sujeitos, né? De níveis de ação. A ação individual, ação familiar, comunitária, social, política, governamental e mundial,
né? Então, são vários níveis, depende do tipo de problema que você está lidando, certo? Então, tem que pensar nesse... Oi? Ô, professora, pode-se colocar a população como um agente? Pode. Certo. Pode sim, desde que aí entra nesse âmbito da ação individual, né? Mas sempre lembrando, né, Patrícia? Lembrando que você tem que dizer a pessoa, né? Você está falando ali do sujeito, da ação individual e tal, você está falando das pessoas enquanto agentes, e elas têm que a ação tem que estar dentro do âmbito daquilo que é possível de uma pessoa sozinha fazer, entende? Tem que ser uma ação que seja possível, coerente, estou batendo na tecla da coerência entre a ação e o agente. O agente tem que ser capaz de executar a ação pensada. Deu para entender? Entendi, tipo assim, palestra. É algo que seja mais próximo da população fazer. Vê, mas aí quem é que faz palestra? Geralmente são alguém preparado, professora. É qualquer pessoa ou é alguém que é preparado, especialista? Uma pessoa especialista preparada para aquilo. Pronto. Eu, Jessiquinha aqui, ó. Eu posso dar uma palestra sobre fotografia? Não. Eu amo fotografia, adoro fotografar. Mas eu não entendo necas pitibiribas. Da tecnologia, dos enquadramentos, das coisas dos Paranauê. Então, eu não seria uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de discussão. Por isso que a gente tem que pensar, quem é que vai executar a ação tem que ser uma pessoa que possa executar essa ação, que essa ação esteja no âmbito dessa pessoa, entende? Entendo, sim. Então, você não vai dizer que a população deve fazer palestras, beleza, Patrícia? Entendesse? Mas você pode dizer que sei lá, que aí sim, vão ter palestras para conscientizar a população a respeito, sei lá o que lá. Entendesse? Sim? Não? Entendi. Beleza. Bora ver, então. Bom, a pergunta, né, que a gente usa é quem? Quem é que vai quem vai resolver o problema? Quem é que vai executar essa ação? Por exemplo, aqui, no 1, os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas, falhas, até criminosas, desestimulando a utilização dos recursos digitais para esta finalidade. Então, quem é que... a ação é... usar os filtros, né? Devem usar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas. Então, tem a finalidade, né? Tem a ação e o agente. O agente é os provedores de conteúdo, e aí eles vão desestimular, na verdade, a ação é a utilização dos filtros, e como uma consequência, né, desestimula a utilização dos recursos digitais para essa finalidade. Seria mais um detalhamento, né? Desestimulando a utilização dos recursos digitais seria mais um detalhamento. Outro exemplo de agente aqui, os órgãos competentes. Veja como está genérico. Quem foi? Foi Marina antes que tinha perguntado da especificidade ali? Né? Olha como está um órgão extremamente genérico. Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes, esse afim era separado, viu? A fim de diminuir essa manipulação comportamental, dando mais livre escolha do usuário, né? Então, veja, como mesmo que genérico, acaba sendo suficiente. Aqui no exemplo 3. Oi? Atualmente, não está tendo mais uma necessidade de algo tão específico. Você só pode citar órgãos competentes ou... Eu não sei até que ponto realmente houve esse tipo de cobrança, sabe, Marina? Porque eu nunca corrigi prova do Enem, então eu não sei até que ponto realmente sempre houve esse tipo de cobrança, ou até que ponto era uma exigência nossa de professores, mas não necessariamente da banca, entende? Entendi. Então, não sei, de verdade.
Mas aqui, ó, um exemplo mais estrito, né, mais fechadinho. Ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas. Olha a palestra, Patrícia. A toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Então, ó, o agente é o Estado, em parceria com as escolas. A ação são a promoção de palestras para toda a população. Qual é a finalidade? Ensinar o bom uso de tais ferramentas. Ficou claro? Ficou sim, professora. Vê, tem o babado do agente nulo também, né? Não tinha lá a ação nula, que é uma ação invalidada, muito genérica. Tem o agente nulo também, ou seja, um agente que não é um agente que vai resolver o problema, né? Um agente genérico também. Não permite aqui a identificação do ator social. Por exemplo, alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você, certo? Então, para resolver tal coisa, você deve fazer sei lá o que lá. Não, beleza? E outro exemplo é quando a gente tem o verbo no imperativo, mas não tem um vocativo, ou seja, não tem a menção a um nome, né? A gente chama um chamamento por um nome, o vocativo é um chamamento, né? Por um nome, que aí seria, a gente poderia identificar o agente nesse vocativo. Por exemplo, bora ver os dois exemplos aqui. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos, e não ser filtrado. Veja, que problemático, né? E outro exemplo. Liberte-se dessa manipulação de comportamento de usuários que querem lhe controlar. E aí, alguém quer comentar? Rapaz, tá meio vazio. Tá vendo? Fica faltando, não fica? Bom, completo. Liberte-se. Liberte-se você. Não é um negócio assim, vai! Quem é, né? Se joga, Mona. Não, não é assim. A gente tem que especificar, beleza? Bom, bora ver aqui. Vou apresentar para vocês ainda. Eu vou falar um pouquinho para vocês do modo, do efeito, do detalhamento. Tem muita coisa. Eu quero fazer uma atividade ainda. Então, eu vou seguir mais 10 minutinhos aqui. E aí, eu passo para a atividade, para a gente dar uma trabalhada. Qualquer dúvida, me interrompam, tá? Vejam, a questão do modo ou meio, né? É o como. Responde a pergunta de como que a gente vai desenvolver essa ação. Como que essa ação vai ser desenvolvida? Por exemplo, saca só. Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, então a mídia vai fazer o quê? Garantir a ampla diversidade cultural e criar meios que possibilite a difusão de dados pessoais. Como? Como é que a mídia vai garantir essa diversidade? Por meio de exposições no meio digital. Então, esse por meio de exposições, através de, sei lá o quê, é o detalhamento, não, é o modo. Fale. Ô, professora, esse por meio de exposições no meio digital, ele marca uma progressão textual ou ele poderia ser, tipo, considerado algo porque a gente está usando o meio 2 vezes? Não entendi. Tipo, nesse sentido aí, seria uma progressão textual e não teria problema escrever o meio 2 vezes, tipo, por meio de você está falando aqui de meio de exposição e meios que possibilitam. Não, por meio de exposições no meio digital. Não, porque aí, veja, tem esse meio digital tem uma conotação diferente, né? O sentido tem uma denotação, perdão, diferente, que seria aí a questão do ambiente digital. Então ficaria mais como uma progressão. Por meio de, eu tenho uma locução, né, que vai me indicar esse como,
E aí esse meio digital é o ambiente, é o lugar, enfim, talvez a pessoa não tenha sido feliz na repetição. Eu entendi o que você quis dizer agora. Mas como tem sentidos diferentes, Então, não não tem vai problema. afetar a progressão do texto. Certo, obrigada. Sacou? Massa. Saquei. Então, aí, mas percebam como aqui esse é tá dizendo como que a ação vai ser feita, né? Como é que a mídia vai fazer aquela ação ali. Outro exemplo, Destart, visando a uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Vê, a gente tem aqui Ministério da Tecnologia, o que ele deve fazer, né? Qual é a finalidade, visando uma sociedade em que os usuários, blá, 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 blá. E aí, alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Então, traz esse meio detalhado no final, num período, né, numa frase separada. Certo? Mas está apresentando aí qual é o meio, qual é a maneira como vai ser realizada a ação. Ou que pode ser realizada a ação, no caso. E aí, o outro exemplo portanto, é necessário que os governos aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras, a influência direta que os usuários sofrem. Então, veja, tem aí governos aliados às multinacionais, o agente, né, deve demonstrar qual é a ação, demonstrar a influência direta que os usuários sofrem, né, pelas redes, como? Através de projetos, propagandas e palestras, certo? Eu acho que aí diz, isso teria como finalidade, e ó, a finalidade no final, o para quê no final. Beleza? Atenção! Não serão considerados, de modo meio de construção, construções indicativas da postura que se adota diante de uma determinada ação. Por exemplo, é mister que os usuários de internet sejam instruídos de forma eficiente. Veja, de forma eficiente, né? É uma expressão que indica a circunstância, que indica o modo, né? Que indica o modo, mas ela é muito vaga, certo? É muito vaga. É só dizer que isso deve acontecer de maneira eficiente. É muito subjetivo. E aí não se relaciona à execução prática da ação, e por isso que não é considerado um meio, um modo da proposta de intervenção. Beleza? Dúvidas? Ô, professora, Não, professora. Dúvida? deixa a Vitória falar primeiro. Pode falar, Patrícia. Eu falei. Desculpa ter interrompido. Ô, professora, veja bem, qual conectivo seria melhor para dar início a um detalhamento? Veja, vamos chegar no detalhamento daqui a pouquinho, tá, Patrícia? Porque não tem um conectivo bom para o detalhamento. Porque você pode detalhar a ação, você pode detalhar o modo, você pode detalhar a finalidade, você pode detalhar, sabe, qualquer um dos outros quatro elementos. Então, fica complicado te dizer um conectivo específico para isso, entende? Mas daqui a pouquinho a gente vai chegar no detalhamento, depois do efeito, beleza? Beleza. Ô, professora, mas esse detalhamento que a gente vai ver depois, mais para frente, na conclusão, se emprega também no desenvolvimento, né? Tipo assim, se você quiser se detalhar, tipo assim, alguma cena de um filme, ou alguma coisa sobre um livro, se emprega também? Certo. Detalhamento, quando a gente está falando aqui do detalhamento, eu entendo o que você está dizendo, que a gente deve detalhar, sim. Por exemplo, a justificativa para a nossa posição, para a nossa tese, né? Como é que a gente vai justificar essa tese, a gente vai detalhar a maneira como a gente justifica essa tese. Cuidado quando você diz, eu posso detalhar um trecho de um livro, de um filme, enfim.
cuidado para não fazer um texto muito expositivo, certo? Detalhando demais algo que já aconteceu, muito expositivo. Então, aqui a gente está falando do detalhamento de um dos elementos especificamente aqui na proposta de intervenção. E a gente vai chegar nele já já. Tá certo. Beleza? Bom, bora lá. Então, o efeito, né? O efeito, ele vai responder aquela perguntinha, para quê? O efeito indica a finalidade, né? Para que a gente vai desenvolver uma ação? Para que a gente vai resolver aquele problema? Então, ele indica a finalidade, consequência ou a conclusão. A pergunta a ser respondida é o para quê, né? E aí vamos ver alguns exemplos. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Veja, qual é a finalidade dessas leis que está dizendo que devem ser criadas, certo? Qual é a finalidade? Para que as empresas coletem os dados que são autorizados apenas. Outro exemplo. Para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas, além da internet, como jornais e televisões. Veja... Tá, caramba. Quebrou o negócio aqui. Bom... Por exemplo, aqui, então, para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas. Quero chamar a atenção de vocês para que aqui eu tenho frases, não tenho uma conclusão completa, certo? Eu tenho só uma frase, na frase que tem esse efeito. O outro exemplo. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas, né? Então, para que os pais, a família, deve fiscalizar o que os filhos estão fazendo? Para evitar possíveis problemas, certo? Professora, Oi. se a gente colocasse um a fim de evitar, de evitar possíveis problemas, não ia ficar... Lembrando que esse a fim, que indica finalidade, é separado. A, espaço, fim. Certo. Beleza? Mas é isso mesmo, pode sim. Mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Bom, bora ver o detalhamento, então, né? Detalhamento é um elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao meio, ao modo, ou ao efeito, né? Tem um papel fundamental para uma formulação mais concreta, mais elaborada da proposta de intervenção. Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância dada aos demais elementos, pois todos cumprem o papel de completar a ação da proposta de intervenção. Então, a pergunta a ser respondida para identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Né? Então, se você informa alguma coisa sobre o agente, sobre a ação, sobre o modo, sobre a finalidade, é este o detalhamento. Por exemplo, vê como é que a gente detalha a ação. Um exemplo de detalhamento da ação, Patrícia. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc., antes de tomar uma decisão importante. Veja, qual é o detalhamento? Bora, alguém responde para mim qual é o detalhamento? É a pesquisa que a pessoa vai fazer. Oi? É a citação que a pessoa está fazendo de todos os canais de pesquisa que são possíveis. Isso, que foi, não sei se foi Guido que falou antes também junto, que essa parte, né? Como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. Veja, qual é a ação, né, aqui, né? A ação é os usuários pesquisarem em diversas fontes. A ação é essa. O agente, os usuários da internet. Mais uma vez, olha aquela questão do agente enquanto indivíduo, no âmbito individual.
né? Os usuários da internet, qual é a ação que eles vão fazer? Pesquisar em diversas fontes, certo? E aí, qual é o detalhamento dessa ação? Especificar, né? Exemplificar essas diversas fontes. Um outro exemplo, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Veja, é uma constatação isso, essa frase final, não é? Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. É uma constatação que está justificando, né, o fato A de... afirmação, no caso, né, professora anterior. Oi? No caso, essa contast... Eita, contast... Não sei não, a senhora sabe. Constatação. Sim, que ele faz é justamente para justificar a afirmação que ele fez no começo, né? Perfeito. Beleza? Bora ver exemplo de detalhamento do agente? Bora que a gente vai fazer um exercíciozinho. Detalhamento do agente. Olha, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Olha como está detalhando o agente. Na condição de garantidor dos direitos individuais. Está falando da importância, né? Está especificando a importância do Estado para poder resolver o problema. Outro exemplo, dessa maneira urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TV e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle de dados na internet por meio de campanhas em seus veículos. Então, quem é o agente? São as mídias sociais. Quais são essas mídias sociais? A TV e os jornais, por exemplo, né? Está especificando, está exemplificando, né? Está exemplificando, no caso, as mídias sociais de que trata. Beleza? Eu vou pular esse outro slide aqui. Depois vocês vão ver. Tem mais um exemplo aqui de detalhamento do agente, mas é porque a gente tem um pouco menos de 10 minutinhos. E aí eu queria que a gente pudesse fazer uma atividade agora. Tem alguns exemplos de conclusão, beleza? Então, bora trabalhar aí para identificar esses elementos da proposta de intervenção nas conclusões a seguir. Antes disso, alguma dúvida? Falem agora ou falem daqui a pouco. Não, professora, ficou tudo claro. Até me ajudou a desprender um pouco do costume que eu tenho que fazer um modelo. Porque acho que cada um tem o seu modelo, né? Por passar aquela segurança, a gente persiste em usar aquele mesmo modelo. Mas a partir da aula de hoje, eu já comecei a enxergar de outra forma para dar uma mudada. Ah, que bom! Que bom! E aí, mais alguém? Alguém tem mais alguma consideração? Tem alguma dúvida? Não? Então, bora. Vejam, aqui tem uma proposta de intervenção. Vocês conseguem ler direitinho? Sim, professora. Sim. Então, eu quero que identifiquem aqui, certo? Quero que identifiquem agente, ação, modo, finalidade e o detalhamento. Bora? 5 minutinhos. É tempo pra caramba, mas 5 minutinhos. Respondam no chat, tá?
Cadê? E aí, minha gente? Cadê? Ministério da Economia e Instituições de Ensino. Aqui. Bora? Deixa eu ver o que vocês foram respondendo. Guidio falou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Dá pra ver. Então, vocês falaram, o Guidio falou, tem 2 agentes, Ministério da Educação e Instituições de Ensino. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas. Cadê? 2 agentes, Ministério da Economia. Todo mundo falou, Ministério da Economia. Massa. E o outro agente. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Então, os 2 agentes, beleza. Quais são as ações? Bora ver? Então, o Ministério da Economia, ele deve fazer o quê? Destinar verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas. Veja que esse de baixo custo ou gratuitas está funcionando como um detalhamento. Está funcionando como um detalhamento aqui das salas de cinema, né? Dessa ideia das salas de cinemas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ó, o agente é o Ministério da Economia, a ação é destinar verbas, né? Qual é o meio e como é que essa ação vai ser desenvolvida, né? Por meio da inclusão desse objetivo na lei, diretrizes orçamentárias, qual é a finalidade? O intuito de descentralizar o acesso à arte. E o detalhamento dessa ação é aquela ali, de baixo custos ou gratuitas, né? Nas periferias. Então, está especificando, está detalhando essa construção de salas de cinema, está detalhando a ação. Todo mundo conseguiu perceber isso daqui, que a gente tem os 5 elementos nessa primeira parte, nessa primeira proposta. Sim, professora. E aí tem outra proposta em seguida, né? Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Veja, esse mediante autorização e contribuição dos responsáveis é o quê? Detalhamento. É que elemento? Detalhamento, professora. Não. Finalidade. É o modo? Como é que vai fazer isso? Como é que você vai fazer esses passeios? Você vai fazer isso por meio de autorização e contribuição dos responsáveis, certo? Está indicando aí uma maneira de se fazer esse mediante autorização, né? Por meio da autorização, ok? E aí, qual é a finalidade? A fim de desconstruir a ideia da elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Essa frasezinha final é bonita, não é, minha gente? É bonita. É muito bonita, mas não é tão necessária, viu? Efeito. É frase de efeito, ela é bonita. Ah, frase de efeito. Mas saca só, o babado é que ela não é tão necessária, ela não é algo que, eu preciso colocar uma frase, fechação babado, aí você passa 2 horas pensando na bendita da frase. Não, né? Sim. A gente tem que ser pragmático na redação, minha gente. A gente tem basicamente 1 hora para fazer a nossa redação. Objetivo. A gente pode ser muito objetivo, assim, pá. Isso, minha gente, eu tô percebendo agora. Necessário. Que isso mesmo.
Ó, o horário acabou. Nosso horário acabou, meus amores. Então, tem mais 2 parágrafos de desenvolvimento aqui para a gente poder terminar. Mas vocês vão fazer isso by yourselves em casa, certo? Eu vou colocar. Esse material vai estar disponibilizado para vocês no grupo do WhatsApp e também no Google Classroom, beleza? Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração específica antes de encerrarmos, que a professora Natasha já está Consideração aqui? específica. Sua aula foi top. Maravilhoso. Obrigada, professora. Olá, Obrigada, show. prof. Meus amores, um cheiro para vocês. Valeu, mana. Até a próxima. Beijo, minha gente. Até, viu? Saudade. Se cuidem e bora votar. Não se esqueçam de votar.